Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar, certo? A gente vai iniciar com o MHC e a apresentação de antígenos, que é mais pesada, então a gente precisa estar com uma disposição maior. E depois a gente vai para a partezinha de ativação linfocitária, né? Tanto a ativação dos linfócitos T quanto a ativação dos linfócitos B. Ok? Então vamos lá. Então, como a gente viu lá nas aulas iniciais, né? A gente tem células que têm um papel no momento em que elas encontram um antígeno, um micro-organismo, parte de um micro-organismo, que elas vão pegar esse micro-organismo e vão apresentar, através de uma molécula proteica, esse micro-organismo, esse pedaço de micro-organismo, às células que vão realizar a ação efetora contra ele, como o linfócito T, auxiliar o linfócito T citotóxico. E quem são as células que fazem essa apresentação a esses linfócitos T? São as células chamadas de APCs, que são células apresentadoras de antígenos. Vocês se lembram lá da aula de imunidade inata que eu falei que a principal APC, ou seja, a principal célula apresentadora de antígenos que nós temos é a célula dendrítica, né? No momento em que ela é uma célula fagocitária, que no momento em que ela fagocita o antígeno, ela passa aí a se converter em célula apresentadora de antígenos, porque o único papel dela é se direcionar lá ao local de encontro com os linfócitos, que onde é os linfonodos, né, o BACE, etc. E nesses locais de encontro, ou seja, os órgãos linfóides secundários, nesses locais de encontro, ela vai apresentar esse antígeno que ela fagocitou a esses linfócitos. Então, nós temos aí como principal célula apresentadora de antígeno as células dendríticas, mas nós também temos aí como células apresentadoras de antígenos os macrófagos, que também são células fagocitárias, e após realizar a fagocitose do antígeno, ele vai apresentar esse antígeno, parte dele, para as células efetoras, e também os linfócitos B funcionam como células apresentadoras de antígeno, certo? Então, os linfócitos B, no momento em que eles entram em contato com o antígeno para o qual eles são específicos, né? Lembrando, linfócitos B são aquelas células precursoras dos plasmócitos que secretam os anticorpos na forma livre, né? Então, os linfócitos B, eles vão pertencer aí à imunidade adquirida. Então, esses linfócitos B, quando eles se ligam ao antígeno para o qual eles são específicos, eles também podem apresentar esse antígeno a esses linfócitos T, certo? Então, essas células apresentadoras de antígenos, elas possuem na membrana das suas células moléculas proteicas que são capazes de apresentar esse antígeno, ou seja, elas ficam ligadas a esse antígeno, fazendo com que ele possa ser apresentado a essas outras células de defesa. Então, é uma molécula proteica que fica ali na membrana, atuando como um receptor, vamos colocar assim, mas na verdade não é um receptor, porque ele vai estar ligado ao antígeno já. Então, ele vai estar lá na membrana mostrando esse antígeno para, em determinado momento, uma célula de defesa vir e reconhecer esse antígeno que ela está lá mostrando. Além de apresentar o antígeno através dessa molécula, né, eles também têm uma molécula que tem o papel de fornecer o sinal de ativação do linfócito T específico. Então, a gente já deduz que para se apresentar um antígeno, essas células que são apresentadoras de antígenos vão precisar de quê? De uma molécula que está aqui segurando o antígeno para mostrar ele, mas ao mesmo tempo que ela tem essa molécula na membrana segurando o antígeno para apresentá-lo, para que de fato essa apresentação ocorra, ela tem que ter outra molécula aqui do lado
que tem o papel de ativar o linfócito T, e esse linfócito T pode, de fato, reconhecer aquele antígeno. Então, vamos supor que uma célula apresentadora de antígenos fagocita um antígeno e vai apresentá-lo. Se ela não expressar na membrana a molécula ativadora do linfócito T, ela não consegue, de fato, ativar aquele linfócito T, apresentar o antígeno àquele linfócito T, certo? Então, essas células apresentadoras de antígeno, elas têm o papel de levar o antígeno até o linfócito T, para que ele possa reconhecer aquele antígeno. Então, é o quê? Elas têm o papel de marcar um encontro entre o linfócito T e o antígeno, certo? Ou seja, apresentar mesmo o antígeno a esses linfócitos T lá nos órgãos linfóides secundários, certo? Então, vamos aqui ver como é que isso, de fato, acontece. Então, a gente tem aqui uma lesão na nossa pele, né, que vai causar infecção através dessa lesão. Então, abaixo aqui da nossa pele, na nossa derme, a gente tem a presença de uma célula dendrítica subepitelial. Essa célula dendrítica subepitelial, virgem, que nunca fagocitou nenhum antígeno, é uma célula fagocitária. Então, aqueles micro-organismos que estão infectando essa lesão, eles vão penetrar por essa lesão e no momento em que eles se encontram com essa célula dendrítica, ela, como célula fagocitária, reconhece aquele micro-organismo e fagocita ele. Aí, após o processo de fagocitose, ela amadurece, ela tem uma mudança conformacional. Essa mudança conformacional da célula dendrítica, ela vai acontecer devido a receptores que ela tem de hormônio, certo? Então, ela passa por essa mudança conformacional, que é o processo chamado de maturação, e se torna, de fato, uma célula apresentadora de antígenos especializada. Então, no momento em que ele encontra o micro-organismo, ela ainda é uma célula fagocitária. No momento em que ela fagocita o micro-organismo, ela precisa passar pelo processo de maturação para, de fato, se converter à célula apresentadora de antígenos, certo? Então, quando ela se torna, de fato, uma APC especializada, ela vai até o encontro do linfócito T nos órgãos linfóides secundários, principalmente os linfonodos, que lá ela vai poder apresentar esse antígeno ao linfócito T. E como é que ela se direciona? A gente, inclusive, viu isso lá na aula de órgãos linfóides, né? Como é que essa célula apresentadora de antígenos se direcionam para os órgãos linfóides secundários e, especificamente, para os linfonodos, principalmente, né? Quer dizer, então, lá nos órgãos linfóides secundários, lá nos linfonodos, a gente tem constantemente sendo secretadas essas quimiocinas aqui da classe CCR7. Essas quimiocinas, elas têm o poder atrativo de APCs, ou seja, de células apresentadoras de antígenos. Podem ser células dendríticas que se maturaram em células apresentadoras de antígeno específicas, mas também pode ser quem? Pode ser o macrófago, que se converteu em célula apresentadora de antígeno, o linfócito B, que se converteu em célula apresentadora de antígeno, certo? Mas, principalmente, quem atua nesse papel de apresentação de antígenos é a célula dendrítica. Então, essas quimiocinas atraem essas células apresentadoras de antígenos, e esse processo aqui de maturação, né, ou seja, de conversão de célula fagocitária em célula apresentadora de antígenos especializada, o processo de maturação, vai acontecendo enquanto ela vai se encaminhando lá para o linfonodo, que é justamente que ela possui receptores que vão se ligar a essas quimiocinas. Então, essas quimiocinas, além de atrair as células apresentadoras de antígenos para o linfonodo, elas também se ligam a esses receptores, fazendo com que o processo de maturação, ou seja, de conversão em célula fagocitária para APC, aconteça. Então, o processo de maturação vai acontecendo ao mesmo tempo
em que lá dentro, né, da célula está acontecendo o processamento do patógeno fagocitado. Então, a célula dendrítica foi lá, fagocitou o micro-organismo inteiro, né? No momento em que ela fagocitou o micro-organismo inteiro, ela passa a expressar na sua membrana vários receptores. Esses receptores vão ser atraídos por essas quimiocinas CCR7 e, ao mesmo tempo em que essa célula dendrítica vai se atraindo para o linfonodo devido à presença dessas quimiocinas, essas mesmas quimiocinas, nesse trajeto, estimulam, através desses receptores, o processo de maturação da célula dendrítica de célula fagocitária para a célula apresentadora de antígenos. E, ao mesmo tempo em que a maturação vai acontecendo, ou seja, essa conversão em APC vai acontecendo, lá dentro dessa célula fagocitária, essa bactéria que foi fagocitada inteira está sendo quebrada, né, em diversos pedacinhos para dar origem, de fato, aos antígenos que vão ser apresentados aos linfócitos T. Então, olha aqui, ó. A gente tem aqui os epitélios, né? E logo abaixo aqui dos epitélios, a gente tem as células dendríticas subepiteliais, né? Se ela é uma célula dendrítica subepitelial virgem, significa que ela não fagocitou nenhum micro-organismo. A gente tem aqui uma lesão nesse epitélio e temos vírus entrando através do epitélio, infectando essa região. Essa célula dendrítica vai fagocitar esse vírus, aqui, ó, fagocitou o vírus, certo? No momento em que ele fagocita o vírus, ele passa a expressar na sua membrana alguns receptores, certo? Esses receptores têm atração por quimiocinas que estão sendo produzidas aqui, ó, no linfonodo, as quimiocinas da classe CCR7, certo? Então, essa célula dendrítica, ela vai se atrair para esse local aqui, que é o ponto de encontro com os linfócitos T. Ao mesmo tempo em que ela está sendo atraída pelas quimiocinas CCR7, o que está acontecendo também nesse trajeto até os linfonodos? Ela está passando pelo processo de maturação para se converter em célula apresentadora de antígeno. E como é que acontece o processo de maturação? Essas mesmas quimiocinas que se ligam a esses receptores fazem parte desse processo de maturação para que ela se converta em célula apresentadora de antígenos. Nesse caminho que está acontecendo, né, se direcionando ao local de encontro com o linfócito T, passando pelo processo de maturação APC, ao mesmo tempo em que esses dois processos estão acontecendo, está acontecendo também a degradação do micro-organismo. E aí essa degradação vai dar origem a quê? Vários pedacinhos do micro-organismo que pode agora ser expresso aqui na membrana dessa célula apresentadora de antígeno. Então, tá aqui, esse vírus vai ser degradado e um pedacinho dele, um antígeno dele, vai ser expresso na membrana dessa célula apresentadora de antígeno. Aí, aqui, através dessa molécula proteica que apresenta um antígeno, dessa molécula proteica que apresenta um antígeno, o linfócito T pode reconhecer o antígeno. Mas para que o reconhecimento de fato aconteça, o que foi que eu falei no início também? Precisa... Só um minuto, gente. Para que esse reconhecimento de fato aconteça, além de apresentar esse antígeno que foi degradado aqui, ele precisa expressar também o quê? A molécula de ativação, né? Então, ele tem que expressar tanto o antígeno como a molécula de ativação. Esse reconhecimento só vai acontecer pelo linfócito T se tiver essas duas moléculas para favorecer a apresentação do antígeno, certo?
Então, aqui fica melhor da gente visualizar, ó, justamente essa célula dendrítica fazendo a fagocitose do vírus que infectou a região subepitelial. E aí, quando ele faz a fagocitose, ele se direciona lá para o linfonodo, através da atração dos receptores que ele expressa na membrana pelas quimiocinas lá produzidas, quimiocinas da classe CCR7, ao mesmo tempo em que ele passa por uma maturação a célula apresentadora de antígeno. A gente vê o processo de maturação aqui pela mudança de coloração. Ele passa da cor roxinha para uma cor alaranjada clara. Então, é justamente a representação da mudança de tipo de célula. Aqui ele é uma célula fagocitária e aqui ele já passa a ser uma célula apresentadora de antígenos. Então, ele veio atraído para o linfonodo, passou pelo processo de maturação, a APC, e quando chegou aqui, como durante esse processo está acontecendo a degradação do patógeno, ele já tem um pedacinho do patógeno, ou seja, um antígeno, para ser apresentado aqui ao linfócito T. Para que essa apresentação aconteça, o que é que a gente precisa? Tanto do antígeno sendo apresentado por essa molécula proteica, como do sinal de ativação do reconhecimento aqui a esse linfócito T, certo? Então, só para deixar aqui claro para vocês, né? Quando a gente tem a apresentação de antígenos, o que é que nós precisamos que aconteça? Tanto levando em conta célula dendrítica, como o macrófago, como o linfócito B, nós precisamos, para que a apresentação de fato ocorra, do sinal do antígeno, ou seja, do antígeno lá ligado àquele receptor proteico na membrana, que é de fato o pedaço do patógeno, ou seja, eu preciso do pedaço do patógeno, de uma parte do patógeno, que é justamente o sinal do antígeno. Então, esse antígeno ele vai ser apresentado via MHC, essa molécula proteica que segura essa parte do antígeno e apresenta essa parte do antígeno é chamada de MHC, certo? Esse MHC ele fica ligado à membrana da célula apresentadora de antígeno. Então, ele é apresentado, esse antígeno, via essa molécula MHC ao receptor TCR do linfócito T lá nos linfonodos, quando se encontra com o linfócito T, certo? Então, a molécula que segura o antígeno e apresenta para o linfócito T é o MHC. A molécula do linfócito T, que vai reconhecer esse antígeno, é o TCR, certo? A molécula que é expressa na membrana do linfócito T para reconhecer esse antígeno ligado ao MHC é o TCR, certo? Mas, além disso, além do sinal do antígeno, como eu já estou repetindo para ficar bem fixo na mente de vocês, a gente precisa também do sinal do coestimulador, certo? E essa molécula coestimuladora, que também é expressa na membrana, aqui tem o MHC ligado ao pedaço de antígeno. E aqui vem a molécula coestimuladora. Essa molécula coestimuladora, ela vai ser reconhecida também por outro receptor específico dos linfócitos T. Enquanto aqui o MHC está segurando a parte do antígeno e ele vai ser reconhecido pelo TCR, a molécula coestimuladora, que tem o papel apenas de ativar a apresentação em si, ela vai ser reconhecida por outra molécula que está ligada ao linfócito T, que pode ser a molécula B7.1 ou CD80, ou a B7.2 ou a CD86, que é aí chamado de CD28, certo? Então, nós temos dois receptores na célula apresentadora de antígeno, o MHC e o sinal do coestimulador, da mesma forma que no linfócito T, a gente também tem duas moléculas na membrana que tem o papel de se encaixar aí com esses dois sinais, que é o TCR, que encaixa no sinal do MHC, e a molécula CD80, CD86, CD28, que se liga ao sinal do coestimulador, certo? Para que a apresentação ocorra, nós precisamos sempre
desses dois sinais, bem como do reconhecimento dos dois sinais, ok? Então, até agora a gente viu que são capazes de se ligar aos antígenos, os anticorpos, né? A gente viu que os anticorpos são opsoninas que vão se ligar lá aos antígenos, marcando eles para a destruição. E a proteína MHC das células apresentadoras de antígenos e o TCR dos linfócitos T. Não é isso que é capaz de se ligar aos antígenos. Até agora que a gente viu células fagocitárias que fagocitam o antígeno, né? Ou seja, formam uma membrana em torno do antígeno, uma vesícula, para degradar aquele antígeno. Então, a gente viu tudo isso, mas que, de fato, se liga ao antígeno, a gente só tem aí os anticorpos, que funcionam como opsoninas. Temos também as proteínas do complemento, mas que têm o papel de ativar as vias, de fato, né, e não de atuar na degradação, sinalização da degradação desses antígenos. Então, a gente tem os anticorpos, que vão se ligar ali, marcando aquele antígeno. Nós temos o MHC, que se liga a esse antígeno, e da mesma forma que o MHC se liga ao antígeno, o TCR, que reconhece esse antígeno, também precisa se ligar a ele, né? Porém, o TCR e os anticorpos, eles são extremamente específicos, certo? Reconhecendo apenas um único tipo de antígeno. Por isso que a gente fala que os anticorpos que provêm aí dos linfócitos B, né, e os linfócitos T, pertencem à imunidade adquirida, que é extremamente específica. Justamente por isso, porque essas moléculas de reconhecimento deles, nós vimos na aula passada que a região lá do sítio de ligação ao antígeno do anticorpo, né, que tem dois sítios lá na bifurcação da estrutura do anticorpo, ela tem uma região variável, que é isso que confere a especificidade para cada tipo de antígeno que tem os anticorpos. Da mesma forma, esse TCR, que reconhece lá um antígeno ligado ao MHC, ele também é extremamente específico. Então, eles só vão reconhecer um único tipo de antígeno, certo? Os anticorpos, nós vimos que eles podem reconhecer desde o micro-organismo, como uma proteína do micro-organismo, como o epítopo de uma proteína do antígeno, né? Então, eles podem ser específicos a um nível macro, como específicos a um nível micro. Isso confere uma capacidade de defesa maior relacionada aí aos anticorpos. Enquanto o MHC, ele vai reconhecer várias classes de antígenos, certo? Então, a célula apresentadora de antígeno que possui o MHC apresentando o antígeno, esse MHC, ele apresenta vários tipos de antígenos, certo? Eles não são específicos, uma vez que esse MHC, ele está presente numa célula que pertence ao sistema da imunidade inata, né? Que tem sempre a mesma resposta para todo tipo de infecção, ok? E aí a gente tem um fato nesse processo de reconhecimento que é chamado de restrição ao MHC do TCR, certo? E o que é essa restrição do MHC ao TCR? Que esse reconhecimento do TCR ao antígeno, ele não é exclusivo do antígeno, certo? A ligação do TCR que pertence ao linfócito T, ela não vai ser única e exclusivamente com o antígeno, certo? Como vocês podem ver aqui na imagem, ele também precisa ser específico para o tipo de MHC. Nós vamos já ver que existem duas classes diferentes de MHC. Professora, mas a senhora acabou de dizer que o MHC é uma molécula que é pertencente às células fagocitárias, apresentadoras de antígenos, né? E que pertence à imunidade inata, portanto, ela não é tão específica. Por que tem essa especificidade? Porque o que é que a gente está vendo desde o início? As células apresentadoras de antígenos apresentam antígenos para quem? Para linfócitos T, certo?
E o que é que a gente viu lá na aula de introdução? Que nós temos linfócitos T CD4, que são os chamados linfócitos T auxiliares, e nós temos linfócitos T CD8, que são os linfócitos T citotóxicos. Então, nós temos duas classes de moléculas MHC, por quê? Porque uma é específica do linfócito T auxiliar, enquanto a outra é específica para o reconhecimento pelo linfócito T citotóxico, certo? Então, se vem aqui um linfócito, por exemplo, esse MHC aqui, ele é específico para apresentar o antígeno a um linfócito T auxiliar. Então, vamos supor que esse TCR que está aqui, ele é de uma célula citotóxica, de um linfócito T citotóxico. Então, ele é específico para esse antígeno, ele é específico para esse antígeno. Só que quando ele vai interagir aqui com o MHC, ele não vai se encaixar. Por quê? Porque esse MHC é específico para linfócitos T auxiliares. Como esse TCR vai ser de um linfócito T citotóxico, ele não vai conseguir encaixar, portanto, não vai efetuar a sua ação. Mas aí lá vem outra célula T, essa célula T agora é uma célula T auxiliar. Portanto, o TCR dessa célula T auxiliar reconhece o antígeno para o qual ela é específico, ótimo, o antígeno eu sou específico para ele. Reconheceu o MHC também? Reconheceu o MHC também. Então, ela pode efetuar sua ação, certo? Então, a restrição ao MHC do TCR é relacionada a isso. Além de ser específico para o antígeno, o linfócito T não deve ser apenas específico para o antígeno, ele tem que ser específico ao MHC também. Especificamente o TCR, né? Que é a parte que de fato se liga ao antígeno e ao MHC. Então, a restrição ao MHC do TCR é porque esse receptor TCR, ele deve ser extremamente específico para o antígeno, mas também para o MHC, para que a gente consiga esse encaixe aqui em todos os pontos entre o receptor TCR e o MHC que apresenta o antígeno, ok? Então, o MHC em si é o chamado complexo de histocompatibilidade, certo? Nós temos aí nas nossas células diversos genes codificantes para diversos MHCs, ou seja, diversos antígenos, certo? Então, nós temos duas classes de MHC, o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2, mas, obviamente, dentro dessas classes, a gente também tem a variedade dentro de uma única classe, certo? Então, o MHC de classe 1, ele ainda pode variar dentro da sua própria classe para poder aí reconhecer diferentes classes de antígenos. Ah, professora, nesse instante a senhora falou que o MHC ele não é tão específico como o TCR, como os anticorpos, né, que são extremamente específicos para um único antígeno. De fato, porque o MHC ele pertence às células apresentadoras de antígeno que são pertencentes aí à imunidade inata. Mas isso não quer dizer que não tenha um certo nível de especificidade. Então, vamos dizer que nós temos genes que codificam um MHC para apresentar antígenos que pertencem a vermes. Nós temos um gene específico para codificar um MHC que apresenta proteínas de membrana de bactérias gram-positivas. Temos outro gene que codifica um MHC que se liga a proteínas de membrana do capsídeo de vírus. Então, nós temos ainda essas pequenas variações dentro de cada classe. Mas, de forma geral, a estrutura, independente da gente ter vários tipos dentro da classe 1 e vários tipos dentro da classe 2, nós temos uma estrutura padrão, uma estrutura fixa, não variável, dentro de cada classe, que permite
Que a classe 1 apresente para determinado linfócito T e a classe 2 apresente para determinado linfócito T, ok? Então, o MHC de classe 1, ele é aquele receptor que está presente em todas as células do nosso corpo. E ele vai ser formado por duas cadeias. Uma cadeia alfa, que é uma cadeia maior, que forma uma fenda, certo? Que é chamado de cadeia 1 e 2, certo? Que tem duas cadeias iguais, a alfa 1 e a alfa 2. E temos ainda a cadeia alfa 3, que é menor, que vai prender ele à membrana das células nucleadas, que todas as células nucleadas possuem. Então, e tem ainda a cadeia beta 2 microglobulina, que é uma cadeia menor, que fica mais ali, aparentemente, solta, certo? Não fica presa. A gente vai já ver essa estrutura, fica mais fácil de visualizar. Então, é a alfa 1 e 2, a alfa 3 e a beta 2 microglobulina. E nós temos aqui o MHC de classe 2, que está presente nas células apresentadoras de antígenos apenas. Ah, quer dizer que as células apresentadoras de antígenos só tem esse MHC? Exatamente, só expressa na sua membrana o MHC de classe 2, certo? Que é formado também por duas cadeias, alfa 1 e 2 e beta 1 e 2. E a 2 prende o MHC à membrana da APC e a 1 vai formar a fenda de ligação ao antígeno através de uma ligação nitrogênio-nitrogênio, certo? Então, observem aqui, ó. O MHC de classe 1 vai ter a cadeia alfa 1 e a cadeia alfa 2, que vão formar a fenda de ligação ao antígeno, certo? Isso aqui é a estrutura do MHC. Observem aqui a membrana da célula, certo? Qualquer célula nucleada do corpo. Lembrando, MHC de classe 1 está presente em todas as células do nosso organismo, todas as células nucleadas. Então, a gente tem aqui a cadeia alfa 3, que vai prender, de fato, o MHC à membrana dessa célula nucleada. E a gente tem aqui as cadeias alfa 1 e alfa 2, que são responsáveis por formar a fenda de ligação com o antígeno, certo? Aqui é o ponto em que o antígeno vai ficar exposto, na fenda que é formada entre alfa 1 e alfa 2. E a beta 2 microglobulina, ela está aqui presente para fazer interações de Van der Waals, interações de hidrogênio, certo? Que vão ajudar a manter a estrutura desse MHC de classe 1. Mas percebam que é como se, obviamente, ele não está solto, né? Não está, é como se ele ficasse flutuando, mas ele tem interações fracas acontecendo entre essas cadeias, certo? A cadeia alfa 1, alfa 2 e alfa 3 são contínuas, e a beta 2 microglobulina fica aqui interagindo através dessas interações de ligação, certo? Já o MHC de classe 2, ele vai existir aonde? O MHC de classe 2 só existe nas células apresentadoras de antígeno, né? Nas APCs. E ele vai ser formado aqui por duas cadeias formadas por alfa 1 e alfa 2, que ajuda a prender a estrutura do MHC à membrana da célula apresentadora de antígeno, bem como a gente tem aqui a estrutura das duas cadeias beta 1 e beta 2, que também prende aqui a estrutura do MHC à membrana. E ambas essas cadeias, né, tanto a cadeia alfa como a beta, interagem por uma ligação aqui nitrogênio-nitrogênio, certo? Que mantém a estrutura aqui. E é a formação dessas duas cadeias que formam a fenda de interação com o antígeno para poder apresentá-lo. Enquanto o MHC de classe 1, a fenda é formada por alfa, né, pela cadeia alfa, aqui ele precisa da interação entre a cadeia alfa e beta para formar a fenda de apresentação do antígeno, certo? Então, esse MHC, né, essa estrutura dessa molécula que a gente viu, ele tem algumas características funcionais muito importantes. Ele tem codominância, o que é isso? Que ele vai
no momento em que ele é expresso, essas características genéticas, né, ele vai ter codominância. Então, quando a gente tem um expresso, um alelo superior e outro alelo dominante, eles vão se codominar, ou seja, nenhum domina o outro. Não é como a gente tem um alelo dominante, um alelo recessivo. Não sei se vocês se lembram da genética, que o dominante ele vai se sobrepor às características do recessivo. As características das moléculas de MHC, geneticamente falando, elas são codominantes. Então, elas sempre vão manter características de cada um dos alelos que vão ser aí segregados, porque elas têm como característica serem codominantes. Além disso, eles possuem como característica, na presença dos seus genes, muitos polimorfismos. Por quê? Porque esses polimorfismos, o que é um polimorfismo? Né? O polimorfismo é uma mutação. Pode ser a mutação de um único nucleotídeo na sequência gênica, pode ser a mutação de vários nucleotídeos, certo? Então, eles têm como características esses polimorfismos, que é o que garante essas diferenças. Lembra que eu falei que nós temos duas classes, a classe 1, presente em todas as células nucleadas, e a classe 2, presente apenas nas células apresentadoras de antígenos. Mas dentro dessas classes, a gente tem várias variações, dependendo aí da classe de organismos, não foi isso que eu disse? E essas variações são graças à grande presença de polimorfismos que nós identificamos nas sequências gênicas desse MHC para codificar essa proteína MHC, certo? E ela tem como característica, obviamente, o reconhecimento proteico, uma vez que é uma molécula proteica, certo? Então, a codominância, né? A gente vê aí que os genes do pai e da mãe são expressos. Então, quando você nasce, você vai receber metade dos MHCs da sua mãe e outra metade do seu pai. Por quê? Porque no momento em que há a fusão dos gametas, nenhum alelo vai se sobrepor ao outro, porque ambos são dominantes. Então, você vai ter nas suas células, se você fizer um exame, né, para detectar aí a presença dos seus MHCs, você vai ver que metade dos MHCs vai ter características da sua mãe e a outra metade do seu pai, porque ambos foram gerados de forma codominante, certo? Porque não houve sobreposição de alelos, uma vez que ambos têm a característica de codominância. O polimorfismo consiste na variabilidade, como eu já falei, que é isso que permite que a gente tenha o reconhecimento de variados antígenos, né, de várias classes de organismos, e não confere a especificidade do reconhecimento de um linfócito T, de um linfócito B, certo? Mas tem certo nível de especificidade, certo? E os MHCs só reconhecem antígenos proteicos, ou seja, os linfócitos T só irão reconhecer antígenos proteicos, peptídeos. Então, o que é que isso significa, professora? Que, por exemplo, a célula dendrítica realizou a fagocitose de uma bactéria gram-negativa. Ela pegou, realizou a degradação dessa bactéria gram-negativa enquanto se dirigia ao linfonodo e enquanto ela passava pelo processo de maturação a célula apresentadora de antígeno. Então, ela degradou essa bactéria. Nessa degradação foram geradas várias proteínas bacterianas, mas também foram gerados vários o quê? Lipídios de membrana bacterianos. Esse MHC pode pegar, dentre esses vários antígenos, né, dentre esses vários fragmentos bacterianos que foram gerados, ele pode pegar uma molécula de lipídio e apresentar ao linfócito T? Não, né? Porque os MHCs só reconhecem antígenos proteicos, então ele só vai se ligar às proteínas da bactéria ou epítopos, né? Pedaços da proteína dessa bactéria, então ele só vai apresentar antígenos proteicos, ou seja, pequenos peptídeos ou a proteína completa em si, certo? Então, vamos lá. Então, esses MHCs, eles sempre são expressos nas membranas das células. Porém, eles são expressos na forma estável. O que é a forma estável? Ligado a um antígeno próprio.
ou não patogênico, certo? Quando a gente não tem, ele é recolhido de volta ao conteúdo intracelular. Então, o MHC de classe 1, que a gente mencionou, ele está presente em todas as células nucleadas, ou seja, praticamente todas as células do nosso corpo, excetuando-se aí as hemácias, não é isso? Então, vamos lá. Todas as células nucleadas expressam constantemente o MHC na sua membrana. Ah, então tem sempre MHC na membrana dessa célula? Sim. E aí pode acontecer 3 coisas. Esse MHC ser expresso vazio. Se ele é expresso vazio, sem o antígeno, ele é recolhido de volta ao interior da célula para que ele retorne de forma correta, certo? Ele não pode ser expresso da forma vazia, certo? Então, por isso que quando ele é expresso vazio, a célula automaticamente dá o sinal para recolhê-lo, para que ele volte da forma correta. Isso é uma das coisas. Segundo, ele pode ser expresso ligado ao antígeno patogênico, né? Aí vai ser apresentado aos linfócitos T ok, o linfócito T vai poder atuar sobre aquela célula. E o terceiro é ele expressar na sua membrana esse MHC ligado a um antígeno próprio. Vocês se recordam da nossa aula introdutória em que eu mencionei que existem antígenos próprios, ou seja, antígenos que são nossos, características nossas. Então, se ele está expressando um antígeno próprio, obviamente o linfócito T não vai reconhecer esse antígeno, porque ele sabe que aquilo pertence ao nosso organismo. E o que foi que eu falei para vocês foi na aula de órgãos linfóides, certo? Que os linfócitos T, eles passam por um processo de validação lá no timo, lembra? E esse processo de validação é justamente o timo vai expor diversos antígenos próprios a esses linfócitos T, nesse processo de maturação, e se algum desses linfócitos T, durante esse processo, reconhecer um antígeno próprio, então ele vai ser degradado, vai ser destruído. Por quê? Porque se ele for liberado no organismo, reconhecendo uma molécula minha, do meu próprio organismo, a probabilidade de que eu desenvolva uma doença autoimune é muito grande, né? Ele vai degradar tecidos do meu próprio organismo. Então, por isso que é tão importante que os linfócitos T passem pelo processo de validação, porque aí eles não têm a capacidade de reconhecer um antígeno próprio, um antígeno característico do meu organismo, certo? Então, é assim que o MHC pode ser expresso na membrana das células nucleadas, MHC de classe 1, no caso. Ou ele é expresso vazio e imediatamente ele retorna para a célula, ou ele é expresso com o antígeno patogênico, e aí a célula T vai reconhecer e vai atuar sobre aquela célula, ou ele expressa na forma estável, que é o quê? A forma ligada ao antígeno próprio. E aí, quando ele está expressando esse MHC com o antígeno próprio, nenhum linfócito T consegue reconhecer, porque esses linfócitos passaram pelo processo de validação, e aí aquela célula se mantém estável. É como se a expressão do MHC ligado a um antígeno próprio fosse o sinal de que está tudo bem com aquela célula, entendeu? Então, quando ele está expressando um MHC ligado a um antígeno próprio, ele está dizendo que está tudo bem com aquela célula. Então, quando a gente não tem problema com aquela célula, essas células expressam o MHC ligado a um antígeno próprio. O que não há problema, porque nenhum linfócito vai ter a capacidade de reconhecer aquele antígeno, uma vez que passou pelo processo de validação lá no timo, certo? Agora, quando a célula não expressa o MHC, é a quarta condição, certo? Existe também o caso da célula não expressar o MHC, as células NK, ou seja, as natural killers, vão reconhecer o sinal do ligante de MHC, entender que há um problema e desencadear a morte celular programada. Vocês se lembram quando a gente viu as características das células lá na imunidade inata, quando eu mencionei a célula natural killer, a gente viu que o sinal do ligante NK, ele está sempre positivo. Então, quando a célula NK
chega numa célula, ela sempre vai ter o ligante NK aqui para ela se ligar. Mas para que ela possa atuar, ela precisa de outro sinal, o sinal do ligante de MHC. E esse sinal, ele só vai favorecer a atuação da célula NK se ele não estiver presente, ou seja, o sinal está negativo. Então, quando a gente não tem a presença do ligante de MHC, porque a célula não está expressando MHC, a célula NK vai atuar sobre aquela célula, causando a morte celular programada daquela célula, certo? A apoptose daquela célula. Então, são 4 situações relacionadas ao MHC que a gente tem. Ele não existir, e aí causa a morte celular pela célula natural killer. Ele sair sem a ligação a um antígeno, que faz ele retornar imediatamente. Ele ligado a um antígeno, certo? Um antígeno patogênico, que vai desencadear a ação sobre aquela célula. E ele na forma estável, ligado a um antígeno próprio, que vai sinalizar que está tudo bem com aquela célula, ok? Então, é o processo de reciclagem das células. Isso é muito frequente em células já velhas. As células que já estão velhas, elas costumam ter esse erro, né? Não expressar o MHC. E aí vem as células NK, atuam sobre essa célula velha, eliminando ela, fazendo o processo de reciclagem celular. Então, também é muito importante no processo de reciclagem das nossas células, de manter o organismo saudável e jovem, certo? E aqui, nas doenças autoimunes, o antígeno próprio ele pode ser reconhecido e as células sadias são destruídas. Então, vamos supor que eu tenho uma célula sadia que está expressando MHC com antígeno próprio. E aí, por acaso, eu tenho um linfócito T que pulou o processo de validação lá no timo, certo? Ele acabou conseguindo passar pelo processo de validação. O que é que acontece? Ele reconhece o antígeno próprio e aí desencadeia a morte daquela célula, e aí células boas, células sadias, vão ser destruídas, certo? E é isso que acontece nas doenças autoimunes. São aqueles linfócitos T que escapam ao processo de validação e aí acabam por desencadear os problemas autoimunes. Outra curiosidade é que a rejeição dos órgãos transplantados ocorre principalmente porque o órgão transplantado, ele expressa nas células que o compõem o seu MHC com antígenos próprios. O órgão pode estar maravilhoso, em plena saúde. Por isso mesmo, se ele está maravilhoso, em plena saúde, as suas células estão sadias. Uma célula sadia faz o quê? Expressa o MHC com antígeno próprio, né? Para sinalizar que está tudo bem. Então, as células do órgão transplantado estão sinalizando lá que está tudo bem com elas, através do seu MHC ligado a antígenos próprios e tendo a sua estrutura própria. Então, quando a gente coloca o órgão em outro organismo, aquele MHC ligado àquele antígeno próprio da pessoa falecida vai ser reconhecido como estranho, porque de fato é, né? Então, isso desencadeia a rejeição do órgão. É por isso que a gente precisa sempre encontrar um doador o mais próximo geneticamente possível da gente. Por quê? Porque a gente vai minimizar esse processo de rejeição, porque aí a gente minimiza a capacidade do reconhecimento desse antígeno próprio do órgão transplantado, entendeu? E é por isso também que se utiliza se faz uso dos imunossupressores, né? Quando a gente faz um transplante. Eu falo quando a gente faz um transplante como se eu já tivesse feito. Ah, Maria, Deus me livre. Então, quando a pessoa faz um transplante, então ele precisa fazer uso dos imunossupressores para suprimir o seu sistema imune e justamente não ter uma prevalência tão grande de células de defesa que vão poder atuar sobre aquele órgão ali. Então, é tudo um conjunto de ações para tentar minimizar a resposta àquele órgão para que ele não seja combatido e possa, de fato, contribuir na melhoria do indivíduo, certo? E como é que se dá o reconhecimento do MHC, do antígeno e do TCR, né? Então, esse reconhecimento ele vai acontecer com a interação dessas 3 estruturas aqui, né?
o MHC, que a gente viu lá na restrição do TCR, que o TCR ele tem que reconhecer o antígeno, mas ele também tem que reconhecer o MHC, não é isso? Além disso, a gente também, para que a apresentação ocorra, a gente vai precisar da molécula coestimuladora, né? Então, a gente vai ver agora os detalhes direitinho. Então, o MHC de classe 2 é aquele que só é expresso aonde? Nas células apresentadoras de antígenos, né? Só um minutinho aqui que o telefone tocou, tenho medo de ser da escola, dizendo se ela parou de chorar ou não. Ah, meu Deus, ela não me mandou nada hoje, Jesus Cristo. Então, vamos lá. Então, o MHC de classe 2 é aquele que só é expresso na membrana das células apresentadoras de antígeno. Mas ele só vai concluir a apresentação do seu antígeno ao linfócito T com a ligação à molécula CD4, que só existe nos linfócitos T auxiliares. Portanto, o que é que isso significa? Que o MHC de classe 2, aquele que pertence às APCs, só vai apresentar antígenos para quem? Para os linfócitos T auxiliares, não é isso? Vocês se lembram que a gente falou lá na aula introdutória que os linfócitos T auxiliares são também chamados de linfócitos T CD4, porque eles têm o cluster de diferenciação 4. Então, linfócitos T auxiliares são esses que têm um cluster de diferenciação do tipo 4. Esse cluster de diferenciação é que vai interagir com a molécula coestimuladora. Então, a gente tem aqui o MHC de classe 2 com o antígeno, né? Esse MHC de classe 2 com o antígeno vai ser reconhecido pelo TCR de quem? Do linfócito T auxiliar. Por que o linfócito T auxiliar, professora? Porque é um MHC de classe 2. MHC de classe 2 só vai apresentar para linfócito T auxiliar, certo? Regra, sempre, MHC de classe 2 só apresenta para linfócito T auxiliar. Então, o TCR reconheceu o antígeno e reconheceu aqui o MHC de classe 2. A apresentação está finalizada? Não, por quê? Porque eu preciso que venha aqui o meu coestimulador, que é a molécula CD80 ou a CD86 ou CD28, e essa minha molécula coestimuladora tem que se ligar a quem? Como é o linfócito T auxiliar, ela vai se ligar ao cluster de diferenciação do tipo 4, fazendo a coestimulação e finalizando o processo de apresentação, certo? Então, o MHC de classe 2 apresenta apenas para os linfócitos T auxiliares, em que há esse reconhecimento aqui, TCR, antígeno, MHC de classe 2, ao mesmo tempo em que há o reconhecimento molécula coestimuladora de CD4 também se ligando, certo? E quanto ao MHC de classe 1, que é aquele que está presente em todas as células nucleadas? Então, o MHC de classe 1 só vai concluir a sua apresentação ao linfócito com a ligação da molécula coestimuladora ao cluster de diferenciação do tipo 8, certo? E esse cluster de diferenciação do tipo 8 só existe aonde? Nos linfócitos T citotóxicos. A gente viu lá na aula introdutória que linfócito T citotóxico é aquele que tem o cluster de diferenciação do tipo 8. Portanto, também é chamado de linfócito T CD8. Então, o MHC de classe 1 só apresenta para os linfócitos T citotóxicos. Então, eu tenho aqui a minha célula do meu organismo, célula normal, de qualquer tecido do meu corpo, expressando o MHC de classe 1. O MHC de classe 1 está ligado ao antígeno, vem o TCR do linfócito T citotóxico. Por que o TCR do linfócito T citotóxico, professora? Porque o MHC de classe 1 e MHC de classe 1, por regra, só apresenta antígeno ao linfócito T citotóxico.
Por quê? Porque ao mesmo tempo que está acontecendo essa apresentação aqui, para que ela seja concluída, eu tenho aqui o meu coestimulador CD80, CD86, CD28, que vai coestimular essa apresentação, ativando-a, se ligando ao cluster de diferenciação 8. E aí está concluída a apresentação, certo? Então, célula apresentadora de antígeno só tem o MHC de classe 2, que só apresenta para o linfócito T auxiliar, porque precisa se ligar ao CD4. Células nucleadas apresentam aos linfócitos T citotóxicos através do MHC de classe 1 e só conclui quando há ligação com CD8, ok? Então, aqui, ó, vocês observam, aqui é a célula nucleada, certo? Essa célula nucleada está apresentando aqui o MHC de classe 1 com o seu antígeno. Vem o linfócito T citotóxico, certo? E vai reconhecer o antígeno. Além de reconhecer o antígeno para o qual ele é específico, ele reconhece o que também? O MHC de classe 1, né? Então, ele tem que reconhecer toda essa estrutura, o TCR. Então, ok, houve a interação MHC de classe 1, antígeno, TCR. A apresentação está concluída? Não, porque a gente precisa que haja a interação da molécula coestimuladora com o CD8, com o cluster de diferenciação do tipo 8. Quando isso acontece, essa interação e esse reconhecimento MHC, antígeno, PCR, a gente tem que a apresentação de fato foi concluída, certo? E só reforçando, CD8 é o linfócito T citotóxico. Aqui, no caso, nós vamos ter o quê? Uma célula apresentadora de antígenos, certo? A célula apresentadora de antígenos expressa na sua membrana o MHC de classe 2, certo? O MHC de classe 2 com o antígeno é reconhecido pelo TCR do linfócito T auxiliar. Esse TCR do linfócito T auxiliar reconhece tanto o antígeno, para o qual ele é específico, como o MHC também. Então, houve o reconhecimento MHC, antígeno, TCR do linfócito T auxiliar. A apresentação está concluída? Não. Por quê? Porque a gente precisa que a molécula coestimuladora, CD80, CD86, CD28, interaja com o cluster de diferenciação do tipo 4, característico dos linfócitos T auxiliares. Houve essa interação entre a molécula coestimuladora e o CD4, agora sim a apresentação está concluída, certo? Então, os linfócitos T citotóxicos, que são aqueles que possuem o cluster de diferenciação do tipo 8, atuam destruindo a célula que possui um antígeno intracelular. Ou seja, esse antígeno intracelular ele vai ser apresentado sempre via MHC de classe 1, que são células nucleadas que foram infectadas. No momento em que elas foram infectadas, elas expressam partes desse antígeno que a infectou na membrana através do MHC de classe 1. Por que MHC de classe 1? Porque é uma célula nucleada normal do organismo, certo? Então, o MHC de classe 1 só apresenta para o linfócito T citotóxico. E o linfócito T citotóxico ele vai desencadear a destruição da célula, certo? Enquanto um antígeno extracelular, ele vai ser fagocitado, né? E vai ser envolto por uma membrana, e aí quando ele é fagocitado, o seu pedacinho vai ser expresso na membrana da célula apresentadora de antígenos, né? A célula fagocitária, depois que ela fagocita o micro-organismo, ela se converte em quê? Em célula apresentadora de antígenos. Então, ela fagocitou o antígeno, degradou e vai expressar esse antígeno lá na membrana como célula apresentadora de antígeno. Célula apresentadora de antígeno apresenta antígenos através de quê? Do MHC de classe 2. Então, apresentando esse MHC de classe 2, o MHC de classe 2 ele só pode ser reconhecido por quem? Por linfócitos T auxiliares, certo? Esse linfócito T auxiliar
vai passar a secretar uma série de citocinas e outras coisas que vão ajudar no combate àquele micro-organismo. Então, quando a célula apresentadora de antígenos mostra aquele antígeno, o intuito é desencadear uma resposta imune maior de combate àquele antígeno. Quando uma célula nucleada apresenta um antígeno, o intuito é que a própria célula seja destruída, certo? Para que não ajude a propagar esse micro-organismo. E qual é outra característica importante que vocês possam aqui visualizar? Observem que se a célula nucleada está infectada para poder apresentar o antígeno, esse antígeno ele teve uma forma de infecção intracelular, né? Ele penetrou na célula, certo? Então, ele penetrou na sua forma livre. Enquanto aqui, como é uma célula fagocitária, ele penetrou na célula, mas não na forma livre. Ele está envolto por uma membrana. Então, essa é uma característica dessas apresentações também. A apresentação via MHC1 para linfócito T citotóxico ocorre com o antígeno patógeno livre dentro da célula, enquanto a apresentação via MHC2 para linfócito T auxiliar ocorre com o micro-organismo envolto por uma membrana, ok? Então, aqui, ó, antígeno intracelular, né, livre, é apresentado via MHC de classe 1 para o linfócito T citotóxico, que desencadeia a morte da célula. O antígeno extracelular, a célula apresentadora de antígenos fagocitária vai fagocitar esse antígeno, vai apresentá-lo via MHC de classe 2 para o linfócito T auxiliar, que desencadeia uma resposta de combate àquele antígeno, certo? Então, a via do MHC de classe 2 é chamada de via endocítica. Por quê? Porque o patógeno ele vai ser fagocitado, né, em um fagossomo. Esse fagossomo ele vai se unir ao lisossomo, que vai conter as enzimas que vão degradá-lo. Ao mesmo tempo em que essas enzimas estão degradando esse MHC, esse patógeno, lá no retículo endoplasmático rugoso está acontecendo a síntese das cadeias alfa e beta do MHC de classe 2. Lembrando que o MHC de classe 2 é aquele que tem duas cadeias que se prendem à membrana da célula apresentadora de antígeno, a cadeia alfa e a cadeia beta, alfa 1,2 e beta 1,2, certo? Então, o MHC de classe 2, ele só se monta ligado a um antígeno, ele só vai ser expresso diretamente ligado a um antígeno. Então, como dentro do retículo endoplasmático rugoso não há o antígeno, uma vez que as cadeias desse MHC estão sendo sintetizadas dentro do retículo, a gente tem que ter a síntese de uma cadeia invariante peptídica, que é chamada de CLIP, que se liga a essas cadeias, estabilizando o MHC de classe 2, tornando-o ativo. Então, o que está acontecendo? O meu patógeno, que está sendo degradado para gerar vários antígenos, ele está sendo degradado e gerando os antígenos dentro lá da vesícula de degradação, que foi a junção do fagossomo com o lisossomo. Então, eu não tenho acesso a esse antígeno. Se o meu MHC só pode ser liberado do retículo endoplasmático ligado ao antígeno, como é que eu faço? Então, lá dentro do retículo endoplasmático, é gerada uma cadeia peptídica aleatória, certo? Que é chamada de CLIP, que vai se ligar a essas cadeias do MHC de classe 2 para que ele possa ser liberado. Depois que ele é liberado, é que ele vai poder aí se unir ao antígeno lá do patógeno que foi degradado. Então, esse MHC de classe 2 mais o CLIP, que está ativo, pode ser liberado para o complexo de Golgi, né, que é quem endereça as vesículas em todo lugar da célula, que vai endereçar a vesícula contendo o MHC de classe 2 ativo ao fagossomo. Quando ele chega ao fagossomo, ele libera esse CLIP através de um processo de catálise pela enzima HLA-DM. E aí, quando ele libera esse CLIP, essa cadeia invariante, que foi usada apenas para estabilizar a estrutura desse MHC, libera esse antígeno para se ligar ao MHC de classe 2. Então, o MHC de classe 2 ligado agora, de fato, ao antígeno em si,
pode ser liberado na membrana externa através de uma vesícula de exocitose, que pode ser reconhecida, então, pelo linfócito T auxiliar, ou seja, para realizar, de fato, o processo de apresentação. Então, a gente vem vendo aí de trás para frente, né? Como é que ocorre a apresentação? MHC ligado a um antígeno mais coestimulador ligado ao CD4. Mas como é que esse MHC chega lá na membrana? Certo? Então, é isso aqui, ó. Tá aqui, o micro-organismo foi fagocitado, ou seja, via endocítica, né? Então, ele está aqui envolto por uma membrana, gerou um fagossomo. Esse endossomo, ele vai se fundir com o lisossomo, gerando o fagossomo. Dentro do lisossomo, a gente tem o quê? Diversas enzimas de degradação, não é isso? Essas enzimas de degradação vão degradar esse patógeno em várias moléculas proteicas pequenas, vários peptídeos, que são vários antígenos. Então, esse fagossomo fica aqui, guardando esses vários antígenos. Ao mesmo tempo em que esses antígenos estão guardados aqui nesse fagossomo, lá no retículo endoplasmático rugoso, está sendo sintetizada de forma translocada, ó, a síntese das cadeias alfa e beta do MHC de classe 2. Mas esse MHC de classe 2, ele só vai se unir, ou seja, só vai formar a sua estrutura nativa estável se ele se ligar a um antígeno. Como aqui dentro do retículo não tem antígeno, olha a outra estrutura que é sintetizada dentro do retículo endoplasmático. Uma sequência invariante, chamada de clipe, que se liga a essas cadeias, estabilizando essas cadeias e formando o MHC de classe 2 na sua forma ativa. Esse MHC de classe 2 na sua forma ativa, ou seja, as cadeias ligadas ao clipe, vai ser encaminhado ao complexo de Golgi, que encaminha esse MHC de classe 2 para o fagossomo, onde de fato tem um antígeno. Chegou esse MHC de classe 2 aqui no fagossomo, vem a HLA-DM, certo? Essa enzima, e catalisa a remoção do clipe, da fenda de ligação com o antígeno. Quando ele catalisa a remoção do clipe, automaticamente vem o antígeno aqui e se liga na fenda, formando, de fato, o MHC ligado ao antígeno que pode ser apresentado. Aí ele é envolto por uma membrana e expresso na membrana através da exocitose desse MHC de classe 2 ligado ao antígeno. Através da imagem ficou mais fácil de entender? Vocês entenderam? Deixa eu ver. Professora, mais ou menos, que é muito complexo. Essa parte é pesada, por isso que eu disse para começar por ela, porque... Ontem à noite eu estava revendo, ontem foi que eu vim assistir aquela aula do sábado, mas eu quase enlouqueço, sabe, assim, Jesus, como é que vai ser isso aqui? Muito difícil, professora, muito difícil. Eu já fiz química, mas química, apesar disso aí ter muita química, estou observando, química em si não é tão difícil como isso aí, pelo amor de Deus. Imunologia é bem difícil mesmo. Pode ocorrer falha no sinal de apresentação? Pode ocorrer falha, né? É por isso que a gente tem aí proliferação de infecções. Nem sempre o nosso sistema imune está 100%, para que ele consiga sempre apresentar o antígeno e aí começar a combater o antígeno. Não, pode ocorrer falhas, e aí é quando a gente tem aquelas células que vão se proliferar, infectadas, ou a gente tem um sistema, quando no caso, isso quando são células nucleadas infectadas, né? Ocorreu a falha na apresentação, ou seja, aquela célula não vai apresentar para o linfócito T citotóxico, então ele não vai causar a morte dela. Então, vai se propagar um micro-organismo naquela célula. Então, a gente vai ter o aumento da infecção. Da mesma forma, a célula apresentadora de antígenos não consegue apresentar o antígeno para o linfócito T específico, então a gente não vai ter uma resposta otimizada. Então, a gente tem uma demora de cura, né? Uma demora de resposta, consequentemente, leva mais tempo para a pessoa se curar.
Então, pode sim ocorrer uma falha no sinal da apresentação. Vou explicar de novo pela imagem, certo? Para tentar facilitar, porque eu sei que realmente é pesado. Eu estou até pensando aqui se a gente tem a segunda aula depois dessa aula, porque essa aula ela é muito, muito, muito pesada, mas aí a gente discute já já quando ela terminar. Se a gente continua ou se a gente grava no meio da semana e vocês veem depois, certo? Então, vamos lá. Só um minuto, tá? Deixa eu ver se a mulher mandou alguma coisa da minha filha, se minha filha tá chorando, se minha filha tá bem. Ah, meu Deus. A última aula eu já postei, né? Bom, então vamos lá. Ai, meu Deus do céu. A mulher disse que ela tá passando a mão na barriga, chorando. Tudo, tô com medo de ter voltado o vômito e a diarreia. Ai, meu Deus do céu. Pronto, tá aqui, né? Então vamos lá. Pronto. Então, a gente viu como é que acontece a apresentação, né? Nós precisamos que haja o reconhecimento MHC de classe 2, antígeno TCR, mas além desse reconhecimento, a gente precisa que uma molécula coestimuladora se ligue ao CD4. Isso para que ocorra a apresentação do MHC de classe 1, ou de classe 2, desculpa, ao linfócito T auxiliar, certo? Mas como é que esse MHC vai chegar aqui na membrana dessa célula? Então, vamos do começo. Então, MHC de classe 2 é expresso apenas aonde? Em célula apresentadora de antígeno. A célula apresentadora de antígeno, antes de ser APC, ela era o quê? Uma célula fagocitária. Então, ela encontrou um micro-organismo vagando ali na região subepitelial. Ela faz a fagocitose desse micro-organismo, e no momento em que ela fagocita esse micro-organismo, gera uma vesícula endocítica, por isso é chamado de via endocítica, gera uma vesícula endocítica, e essa vesícula endocítica está carregando apenas o patógeno. Como é que eu vou degradar esse patógeno para gerar os mais variados antígenos? Eu preciso fundir essa vesícula endocítica com o lisossomo. Então, o lisossomo se funde com a vesícula endocítica, formando o fagossomo. Então, as enzimas do lisossomo vão degradar essa molécula patogênica, gerando vários antígenos. Mas eu não consigo ligar esse antígeno diretamente ao MHC, porque o MHC ele é gerado lá no retículo endoplasmático rugoso. Então, gerou aqui o fagossomo contendo vários antígenos. Salva ele aí, guarda ele nesse cantinho aqui, ó. Fagossomo com vários antígenos. Vamos agora para a síntese do MHC de classe 2.
Então, o MHC de classe 2 está sendo sintetizado no retículo endoplasmático rugoso, sintetizando a cadeia alfa e a cadeia beta desse MHC de classe 2, mas essas cadeias só se unem para formar a fenda de interação com o antígeno quando a gente tem uma cadeia aqui invariante, né? Então, a gente tem um antígeno. O antígeno está dentro do retículo endoplasmático? Não está dentro do retículo endoplasmático. Então, eu preciso de outra estrutura para fazer o papel do antígeno para estabilizar a estrutura do MHC. Então, dentro do retículo endoplasmático é sintetizado essa cadeia aqui, que é chamada de clipe. Então, o clipe se liga ao MHC de classe 2, juntando a cadeia alfa e a cadeia beta e estabilizando mesmo. E no momento em que ocorre essa estabilização, ele se torna ativo e pode, então, ser liberado. Ele vai liberado para o complexo de Golgi, que é a organela responsável por endereçar vesículas dentro da célula. Então, o complexo de Golgi endereça esse MHC ativo para o fagossomo. Por quê? Porque é lá no fagossomo que estão os antígenos, né, que foram degradados. Ao chegar no fagossomo, dentro do fagossomo, a gente vai ter uma enzima chamada de HLA-DM. Essa enzima é responsável por catalisar a remoção do clipe da estrutura do MHC de classe 2. Então, quando ele remove o clipe, certo? Aí a fenda fica livre para receber um antígeno de fato. Então, o antígeno veio e se ligou ao MHC de classe 2, ele sai através de uma vesícula endocítica para a membrana, então essa vesícula se abre, né, liberando o MHC de classe 2 na membrana, e agora pode ocorrer o processo de apresentação em si. Melhorou, André? Pronto. Depois comeu, ficou tranquilo, acho que era só isso mesmo. Ai, meu Deus. Então, continuando. Isso aqui é o processo de chegada do MHC de classe 2 e apresentação ao linfócito T auxiliar. Então, aqui é a via endocítica, né? A via do MHC de classe 2 para o linfócito T auxiliar. E quanto à via exocítica, né? Que é a via do linfócito T citotóxico e do MHC de classe 1. A via do MHC de classe 1 é exocítica, certo? Por quê? Porque o patógeno infecta a célula e sintetiza moléculas próprias, né? Enquanto no MHC de classe 2 é chamado de endocítico, porque há o processo de formação de uma vesícula de endocitose, aqui é chamado de exocítico, porque o antígeno patógeno, né, ele não está envolto por nada, ele está livre, certo? Então, esse patógeno infecta a célula e vai sintetizar moléculas próprias. Essas moléculas, o que foi que a gente viu lá no início da aula? Que MHC, independente do MHC de classe 1 e do MHC de classe 2, vai se ligar apenas a moléculas, o quê? Proteicas, não é isso? Então, essas moléculas proteicas desses vírus, né, que infectam a célula diretamente, elas são ubiquitinadas. Quando uma molécula proteica é ubiquitinada nas nossas células, essa ubiquitinação marca essa molécula para ser degradada pelo proteassoma. Então, a degradação dessa molécula proteica vai gerar vários peptídeos, e esses peptídeos gerados é que são os antígenos que vão ser apresentados. Ao mesmo tempo em que está havendo esse processo de geração dos antígenos, o retículo endoplasmático rugoso está sintetizando as cadeias alfa e beta do MHC de classe 1.
Então, a gente tem proteínas transmembrana no retículo endoplasmático rugoso, chamadas de TAP1 e TAP2, que estão constantemente bombeando peptídeos para dentro do retículo endoplasmático rugoso. Dentre esses peptídeos estarão os peptídeos das proteínas antigênicas que foram degradadas. E dentro do retículo endoplasmático rugoso, esses peptídeos antigênicos vão se ligar ao MHC de classe 1, estabilizando sua estrutura, portanto, tornando ativo. Esse MHC de classe 1 ativo é encaminhado para o complexo de Golgi, que vai endereçar o complexo à membrana da célula, e o MHC de classe 1 pode, então, ser reconhecido pelo linfócito T citotóxico, realizando, de fato, o processo de apresentação. Então, vamos lá. Então, a célula, na via exocítica, né? A célula foi, lembrando, MHC de classe 1 só vai existir em células nucleadas, ou seja, as células do nosso organismo, né? MHC de classe 1 só apresenta para o linfócito T citotóxico. Então, o que é que a gente já viu? Nós vimos que o MHC de classe 1, ligado ao antígeno, é reconhecido pelo TCR do linfócito T citotóxico, né? Acontecendo esse reconhecimento, MHC, antígeno, TCR, é suficiente para que ocorra a apresentação desse antígeno? Não, nós precisamos, para que a apresentação seja concluída, do que mais? Que o sinal do coestimulador se ligue ao CD8 do linfócito T citotóxico. Então, a gente já viu essa parte aqui, mas como é que esse MHC de classe 1 chegou aqui na membrana? Então, a gente volta lá para o começo, certo? Então, nessa via exocítica do MHC de classe 1, a célula nucleada foi infectada por um vírus, certo? O vírus, vocês sabem que ele se propaga porque ele vai adicionar o seu material genético ao material genético da célula, né? Para quê? Para que as moléculas proteicas dele sejam sintetizadas e ele possa se replicar. É assim que acontece, não é isso? Então, a gente tem aqui, ó, as moléculas proteicas do vírus sendo produzidas, né, para que favoreça a multiplicação do mesmo. Só que a gente tem um mecanismo de defesa inerente a todas as células nucleadas do corpo, que é um processo de ubiquitinação de proteínas. Então, essas proteínas do vírus estão sendo sintetizadas. Aí vamos supor que uma delas sofreu o processo de ubiquitinação. Quando uma proteína dentro da célula é ubiquitinada, ela sinaliza para a degradação por uma estrutura chamada de proteassoma. Professora, quer dizer, então, por que a célula sabia que tinha que ubiquitinar essa proteína? A célula não sabia, certo? Quero que vocês entendam que o processo de ubiquitinação é um processo aleatório e constante das nossas células. Então, nós estamos produzindo nossas próprias proteínas e o vírus que infectou nossa célula também está produzindo as proteínas dele. O processo de ubiquitinação está acontecendo aleatoriamente. Pode ubiquitinar uma proteína nossa, pode ubiquitinar uma proteína do vírus, pode ubiquitinar uma proteína essencial do metabolismo da célula. Então, ele é um processo aleatório que ocorre constantemente e o intuito é justamente o quê? A defesa, não é isso? Que ele tem como consequência defender o nosso organismo. Então, essa ubiquitinação acontece, né, aleatoriamente, e no momento em que uma proteína é ubiquitinada, ela sinaliza para a degradação. E quem é que degrada as proteínas ubiquitinadas? Uma estrutura chamada de proteassoma, certo? Então, o proteassomo pegou essa proteína marcada aqui pela sequência de ubiquitina e degradou em vários peptídeos, que são os antígenos. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, lá no retículo endoplasmático rugoso está sendo sintetizada a cadeia alfa e a cadeia beta. Lembrando que o MHC de classe 1 é formado pela cadeia alfa, alfa 1 e alfa 2 formam a fenda e alfa 3 prende a membrana
e a beta-2 microglobulina, né? Que vai interagir através de interações, certo? Esse MHC de classe 1 produzido, ele vai se ligar ao antígeno dentro do retículo endoplasmático rugoso. Qual é a diferença que a gente já visualiza aqui? Lá na via endocítica, a gente não tem essa possibilidade do antígeno interagir com o MHC de classe 2, por quê? Porque o antígeno está retido dentro de uma vesícula, dentro do fagossomo, certo? Então, ele está retido dentro da vesícula, não tem como ter contato com o MHC de classe 2. Por isso, há necessidade da síntese da sequência invariante, que é chamada de CLIP. No caso do MHC de classe 1, como essa proteína está sendo degradada livre no citossol, esses peptídeos, que significam os antígenos, certo? Eles podem ser transportados para dentro do retículo endoplasmático rugoso, através das proteínas que eu mencionei, proteína TAP1 e proteína TAP2. Então, essa TAP1 e TAP2 estão constantemente transportando pequenos peptídeos para dentro do retículo. Na hora que esses antígenos / peptídeos entram no retículo endoplasmático rugoso, eles se encontram com a cadeia do MHC de classe 1 que está sendo sintetizado. E aí eles podem se ligar diretamente. Quando a gente tem a ligação do antígeno com o MHC, a gente tem o quê? Um MHC ativado, né? Então, esse MHC ativo pode ser encaminhado ao complexo de Golgi, que vai encaminhar para a membrana através de uma vesícula exocítica que chega aqui na membrana, se abre, liberando o MHC de classe 1. Foi mais simples compreender esse? Foi, né? Pronto, então vamos lá. A TAP, né? Pois é, que é a proteína que está presente no retículo endoplasmático rugoso, permitindo a entrada dos antígenos para que eles se liguem diretamente ao MHC de classe 1, já o tornando ativo para ser liberado na membrana. Não precisa sintetizar a molécula CLIP, como na via endocítica, não precisa passar pelo processo de catálise para a remoção do CLIP e a adição do antígeno, como lá na via endocítica. Então, ele vai mais diretamente, ele só tem que passar pelo processo de ubiquitinação e degradação no proteassoma, certo? Então, vamos lá. Então, essas duas vias ocorrem apenas na primeira apresentação ao linfócito T, certo? Porque depois da primeira apresentação, o linfócito T ativo vai sofrer expansão clonal e aí, ou seja, se multiplicar, vai ser atraído pelas quimiocinas liberadas no local da infecção e vai se dirigir lá para poder atuar no combate a esse patógeno. Os macrófagos e os anticorpos apresentam ao linfócito CD4, ou seja, ao linfócito auxiliar também, uma vez que são células apresentadoras de antígenos, certo? Pelo mesmo processo, mas normalmente eles já são reconhecidos pelos linfócitos T auxiliares já ativados pelas células dendríticas. Então, quando a gente diz que a célula dendrítica é a principal APC, a principal célula apresentadora de antígeno, é porque normalmente ela é a primeira a realizar o processo de apresentação de antígenos. Então, quando a gente realiza a apresentação, não já ativa o linfócito T, se ele sofre ativação, ele vai sofrer expansão clonal, vai ser atraído pelas quimiocinas até o local da infecção, então a gente não vai precisar que os macrófagos e os anticorpos façam o processo de apresentação para ativar esses linfócitos T específicos, porque isso já foi feito pelas células dendríticas. Isso pode acontecer? Pode acontecer e vai passar pelo mesmo processo
de apresentação através das células dendríticas. Mas o normal de acontecer, o comum que acontece em todos os organismos, é que quando eles venham a apresentar o antígeno, esses linfócitos T já estão ativados e já vão atuar sobre aquelas células, sobre aquelas estruturas, sobre aqueles antígenos, certo? Porque já foram ativados pelas células dendríticas, que são as principais APCs. Na infecção viral intracelular de células, a apresentação via MHC de classe 1, certo? Então, como essas células elas não possuem o segundo sinal, que são os coestimuladores, CD80, CD86, certo? É porque tem duas nomenclaturas, certo? B71 é a mesma coisa do CD80. B72 é a mesma coisa do CD86, certo? Como não há esse sinal dos coestimuladores, as APCs elas podem fagocitar essa célula e apresentar o antígeno via MHC de classe 2. No entanto, também haverá apresentação via MHC de classe 1. Então, que é isso aqui? É a apresentação cruzada, certo? É uma curiosidade acerca da apresentação de antígenos. Quando a gente tem uma infecção viral, acontece muitas vezes de quando o vírus infectar a célula, certo? O que a gente espera, se é um vírus infectando, não foi envolto por membrana, então ele começa a sintetizar suas proteínas, né? Suas proteínas vão ser ubiquitinadas, vão ser degradadas no proteassoma, liberando antígenos que podem entrar diretamente no retículo endoplasmático através das proteínas TAP1 e TAP2, não é isso? Para se ligar ao MHC de classe 1. Só que para que a apresentação aconteça, a gente sabe que além do reconhecimento MHC, antígeno, TCR, nós precisamos da coestimulação, né? Da molécula coestimuladora se ligando ao CD8. Alguns vírus têm a capacidade de inibir a expressão dos coestimuladores. Então, como não há expressão do CD80, nem do CD86, então não tem como ativar, de fato, a apresentação. Então, como é que a gente pode combater essa infecção viral que inibiu a apresentação por inibir a expressão dos coestimuladores? As APCs vão vir e vão fagocitar a célula por completo, a célula que está infectada pelo vírus. Então, elas realizam a fagocitose dessa célula, vai degradar essa célula, né, gerando vários antígenos, etc, etc. Então, vai haver a apresentação do antígeno daquele vírus via MHC de classe 2, uma vez que é via APC, como também vai haver a apresentação via MHC de classe 1, porque já vai ter lá a molécula de MHC de classe 1 com os antígenos e vai ter o coestimulador da célula apresentadora de antígeno para completar essa apresentação, entendeu? Então, acontece a apresentação dessas duas vias, por isso é chamada de apresentação cruzada. Mandaram sim. Ela estava chorando com a mão na barriga, dizendo nham, 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 nham. Aí ela disse que deu a melancia para ver se melhorava e disse que achava que foi isso. Aí depois observa porque ela estava vomitando com diarreia. Então, vamos lá. Pessoal, eu sei que essa aula é uma das aulas mais pesadonas mesmo da imunologia, mas vocês conseguiram entender? Assistam a aula de novo, né? Vejam tudo de novo, leiam. É muita informação. Exatamente, é muita coisa, né? Que aí ajuda a fixar. Principalmente essa aula, que essa aula ela realmente é mais pesada. Sistema do complemento também, ela é mais pesadinha, certo? É o que normalmente ao longo dos semestres os alunos reclamam, né? Sistema do complemento e apresentação de antígenos são as que dão mais, assim,
dúvida, certo? Dificuldade. Então, a gente vai parar e ter a outra aula, que também é um pouquinho extensa. Vocês querem que eu grave ao longo da semana e mande para vocês? Grave no fim de semana e mande. Continua. Tem 17. Deem aí a opinião de vocês para a gente ver a maioria. 2, 3, 4. Tá, então tá bom. Então vai ser gravada. Eu poderia dar aula amanhã ao vivo, né? Mas no sábado passado todo mundo disse que ia vir e não vieram 12 pessoas. Aí eu não, aí é melhor gravar a aula, né? Eu poderia dar aula amanhã, mas se comprometessem a estar comigo, né? Pra eu não me sentir sozinha. Pois é, eu vou gravar mesmo, viu? Eu mando para vocês, eu gravo amanhã e mando para vocês, certo? Eu também acho que foi muita informação hoje, que essa aula, até eu tô mentalmente cansada, porque ela é bem densa, certo? Então, eu vou mandar para vocês, quando eu postar a aula, mando os slides, viu? E aí amanhã eu gravo a outra e mando também, beleza? Combinado? Pronto, pessoal. Pois bom final de semana, viu?